Boa noite, pessoal. Como todas as sextas-feiras, estamos aqui para conversarmos, né? Uma conversa franca, aberta, sobre literatura. Pedro, aí, novidades? Alguma novidade? O Milei sempre tem alguma novidade, né? Sempre, ele está sempre aprontando alguma coisa cujo gosto certamente é duvidoso, se não, eu diria até para além do duvidoso, como presentear o Elon Musk com uma motosserra dourada, umas coisas assim que a gente pensa que está vivendo uma ficção, alguma forma de distopia. Kit. É, É uma kit, é ficção kit, isso. né? Não, e teve Cafona. um momento muito interessante, não sei se chegasse a ver essas imagens para o encontro dos dois, que vem Não. o latino subserviente, que é uma coisa que os latinos têm de ruim às vezes, né? E quer Uhum. abraçar efusivamente o Elon Musk e esse pessoal dos países antigamente chamados desenvolvidos, eles não gostam muito de contato físico, então ele se deixa abraçar assim, de maneira muito desagradável pelo Milei. E aí vai vir a irmã e já beija, aquela coisa do Sim, sim, aquela, pô, até pensar lá, vem aquele cucaracha, né? Exatamente. E É. outra coisa, né? Eu não sei, talvez a gente também seja de uma outra ideia de figura que comanda um país, mas eu acho sempre um pouco vergonhoso essa subserviência, esse lacaísmo aos americanos, né? Um negócio que parece Uhum. muito antigo, assim, né? É, E, é. e essa postura é a postura que ele tem tomado, né, em relação tanto ao Elon Musk e também quando tem oportunidade de encontrar o Trump. Mas o que os jornais aqui diziam, pai, dessa visita, é que não havia, por enquanto, pelo menos, nenhuma confirmação de que o Trump fosse recebê-lo. E ele estava, então, meio que implorando, junto ao Elon Musk, isso saiu aqui, né? Que marcasse uma reunião com o Trump para ele poder também fazer essa demonstração aí de afeto, vamos chamar assim. Ou não sei como é que a gente pode chamar. Talvez a América Latina seja algo perdido, Não né? tem jeito. Talvez não haja possibilidade, Não tem jeito. né? Inclusive, aqui numa novela que a gente está metido de alugar um novo apartamento, acontece isso. Uns senhorios dizem, não alugo para brasileiros. Outros argentinos dizem, não alugo para argentinos. Esse tem que dar uma sorte de encontrar um que gosta de brasileiros. Ou como disse um outro, disse, se vocês fossem russos era mais fácil. É uma coisa que só na América Latina pode acontecer, em que não há contrato, não há nada. Assim, se a pessoa gosta de ti, é possível que tu entre, senão vai ter que buscar outro lugar. Ou uma outra nacionalidade, né? Quem sabe um passaporte europeu, né? Sei O lá, eu também. inglês, né? Que havia É, tanta admiração pela Inglaterra, até a Guerra das Malvinas, aí a admiração eu se já te foi. contei uma história maravilhosa, rapidinho, antes de entrar num assunto que é hoje um pouco mais denso, né? Que é a velhice, a maturidade. Uma vez a gente foi trocar um dinheiro aqui, né? Porque o real valia bastante dinheiro, e era preciso usar dinheiro em papel, porque tinha descontos. Era um país que funcionava assim de maneira bastante confusa. E na fila que estávamos nessa agência Western Union, famosa agência de troca de dinheiros, né? Aparecem vários romances, né, dos anos 50, né, aqueles romances de espionagem, aparece muito. Na nossa frente estava uma moça inglesa. E aí, quando o sujeito do guichê viu que ela era inglesa, ele abriu um sorriso malévolo, né? E sabia que ia aprontar alguma para a pobre da inglesa. E na época já havia um bilhete mais alto, que valia 1.000 dinheiros, né? Só que às vezes eles tinham em notas de 100 e para pegar o dinheiro que ela queria, aquilo dava uma verdadeira mala de dinheiro e ela estava com uma bolsa pequena e ele pegou e largou aquele tijolo de, Isso. de, de pesos e ela disse, mas eu não tenho como carregar. E ele disse, lo siento. E aí quando ela se afastou, como eu ia ser o próximo a ser atendido, eu vi ele dizer, las Malvinas são argentinas. Esse povo não pode acontecer um negócio desses num É, negócio em é, tese é. sério. E aí, quando chegou a minha vez, ele me deu em notas de 1.000. Ele tinha notas de 1.000, ele não quis dar para ela, porque, sei lá, Uhum. por essa Era inglesa, rivalidade né? que se estabeleceu É. entre ingleses e Aí o argentinos. horror, né, do Borges, né, com a guerra, porque, Claro, claro. né, a Inglaterra era o seu centro, a sua segunda paixão, né, nacional. Bueno, eu também gostaria de aproveitar, antes de começar a falar, fazer um agradecimento ao médico que tu conheces, é um Uhum. querido, é um dermatologista José Camilo, em férias, sei lá onde, porque ele sai do país. Eu o interrompo as suas férias hoje de tardezinha, porque eram umas manchas que me surgiram aqui no braço, e eu digo, eu não vou ir no pronto-socorro, não vou ir num lugar, né?
doutor Camilo, mas ele atende com uma graça, com uma gentileza, nos assiste, estará, se não está agora, estará, falou dos outros programas, e eu quero agradecer de público. Lembrei daquele filme, acho que é Meu Querido Bob, o sujeito que persegue o seu psiquiatra, onde o psiquiatra ia, o cara ele tem uma cena numa árvore, né? Ele olhando da árvore para ver se conseguia enxergar o seu psiquiatra. Eu sou o próprio, né, chato do doutor Camilo. Desculpa, doutor Camilo, o senhor é um queridão. Né? Atender lá longe, em plenas férias, de bom humor, né? Sempre de bom humor. Bom, o nosso assunto hoje é um assunto que é um assunto, tu colocaste bem o adjetivo, denso, porque a velhice, na verdade, eu acho assim, é a passagem do tempo, né? Uhum, uhum. Os velhos, mas também a questão da passagem do tempo. E que é um tema universal, né? Um tema que Claro. temos na Ilíada, que Uhum. temos, enfim, né? Desde no Velho Testamento, né? Exato. A questão do tempo, a interrogação que às vezes o homem faz sobre o Uhum. tempo, ou em abstrato, ou da sua própria vida. Então, a gente selecionou aí algumas coisas. Eu comecei a me dar conta que praticamente a É, maioria dos livros tem uhum. alguma coisa a Não, ver com sabe, essa. pai, que tu como professor emérito e sabe disso, às vezes tem uns dias que nós queremos dar uma frase de efeito, né, numa aula, alguma coisa. E eu lembro uma vez numa oficina de poesia que eu disse: a poesia, bem da verdade, só tem um assunto, não é o amor, não é a saudade, a solidão, é o tempo. É sempre sobre o Uhum, tempo, né? Em alguma medida. uhum, Aquilo que se perde, né? Ou como disse um poeta, se você quer viver, tem que perder, né? Porque é um pouco uhum, isso. E essa percepção do tempo visto desde a ponta de cima. E como tem escritores, nem é nosso tema de hoje, até poderíamos fazer um programa, pai, que seria escritores que se tornaram escritores na velhice, né, na maturidade. Porque, isso é interessante. Aham. porque há escritores que são, na verdade, dois escritores, né, um escritor com uma obra adulta, digamos assim, e que na velhice tem uma nova fase, uma nova água, e Uhum, escreve ali as suas grandes obras, né, em que o uhum, tempo, de fato, agiu, né, sobre a escrita, não sei, ou tornou-se alguma coisa se esclarece, né? Eu vejo, aham, pensando nesse grande autor que nós gostamos, o Philip Roth, né? Não é que o uhum, Complexo Portman não seja interessante, mas é um livro bobo perto dos livros do final da carreira do Philip Roth, com a sua uhum, densidade, que acho que é fruto desse, entre aspas, aprendizado com o tempo, né? uhum. O próprio Machado, né? Quer dizer, se ele Uhum, tivesse morrido, como ele ficou muito doente aos 40 anos, nós uhum, nem olharíamos esse Machado que tem ali uns livrinhos que estariam esquecidos ou lembrados apenas por professores uhum, na uhum. faculdade de letras e que ninguém leria, né? Tem Exato. essa questão do amadurecimento, né, do Uhum. escritor, e escritores que dão saltos qualitativos impressionantes, né? Sem contar aqueles que começam mais tarde, como o Claro. Saramago, o Exato, exato. Conrad, Uhum. né? E É, outros que a gente podia claro. lembrar. Não, e se a gente pensa o próprio Machado, quer dizer, já era para a época um homem maduro quando de fato faz essa virada Uhum. que tu mencionava, né? Claro. E há obras, por exemplo, há um escritor que eu gosto muito, um americano chamado Cormac McCarthy, que tem uma obra de Uhum, sim. vida adulta muito forte, mas seus Uhum. livros de final da vida são fabulosos. A Suzana está lembrando, né? Já damos uma boa noite aí, né, para a Suzana, para o James também, quem mais estava aflito, o pessoal que está chegando. Joana, A nossa tia querida. Joe, Aham, tá ali, ó. Aí, aham. Joe, Barcelona, né? Nos vendo em lá de Barcelona. Barcelona. Isso. O Bom, tu que quer tu tens aí começar para com alguma começar? coisa? Posso arrancar. Eu tenho um poema aqui, pai, que eu gosto demais, que é um poema curtinho, bem curtinho, de um poeta americano, na verdade servo-americano, porque ele foi para os Estados Unidos na adolescência, chamado Charles Simic. Ele tem tradução em português pela editora Todavia, tem uma antologia não muito grande, também acho que faltam grandes poemas ali, mas eu sempre digo que é um milagre que se possa ler em português, dado o pouco prestígio que as editoras dão à poesia. Um poeta que também foi tradutor de muitos poetas do leste europeu que chegaram ao inglês graças a ele, e ele é um desses autores que tem, na maturidade, vamos dizer assim, uma poesia muito centrada na questão do tempo e também de ter de olhar para essa margem final, digamos assim, né? Que é um tema também constante dessa literatura que olha para a outra ponta.
E é um poema super, super curto, que precisa do título para ganhar a sua... Eu gosto de poemas que fazem isso, que usam o título como se fosse uma espécie de verso, e ele precisa do título para ganhar a sua densidade, porque é um poema bastante curto. É um poema chamado O Vento Morreu. E ele diz assim: o vento morreu. Meu pequeno barco, tome cuidado. Não há nenhuma terra à vista. E assim termina. Veja, é uma peça muito delicada, né? Porque ele pega uma imagem que é bastante comum do barco como aventura, como o desbravar, né? De novas terras. E aqui é quase que ele joga com essa ideia, né? De tome cuidado, não vá muito, porque não tem mais nenhuma terra à vista, né? Ali está, na verdade, a Finisterra, ali está o fim, né? Ao mesmo tempo, o que é interessante do título é que traz mais o vento morreu, quer dizer, também já não tem mais força para seguir essa viagem, então ele está num lugar meio que não sopra o vento, né? E a perspectiva talvez seja essa de manter as coisas equilibradas, né? O máximo possível. É um poema que está no último livro dele de poesia, né? Escrito já um homem... Eu gosto muito desse nosso tempo também, que permite que as pessoas cheguem a uma idade bastante alta com lucidez, né? Com capacidade de oferecer esse trabalho que a literatura pede muitas vezes da gente, com uma capacidade de articulação como essa. Esse é um poema, então, do Charles Simic. Eu vou começar lembrando um livro, só para quem não leu, né, que é um livro obrigatório. O Stevenson, aquele da Ilha do Tesouro, maravilhoso A Ilha do Tesouro, mas também do Médico Monstro, né? E de alguns relatos de aventura. Essa é uma novela, das grandes novelas, né? Ele dizia que esse livro do Dickens, ele considera Dickens um escritor menor, assim, é revoltante o seu sentimentalismo, né? É interessante. Mas eu vou contrapor a opinião do Stevenson, mas do Borges, diz assim, o Borges, os gostos do Borges são bastante bizarros, né? São bizarros, são. São estranhos, claro que ele tem assim algum Kafka, né? Mas tem coisas bizarras. Mas não, eu acho que não é o caso, que Dickens é um grande autor. E esse livro aqui, na verdade, é um conto, né? É um conto longo, é uma novela. Eu acho que é uma novela, acho bem, na verdade, né? É um clássico dos clássicos, sobre o Natal, um conto de Natal, que é uma história de um homem mau, um avarento, né, um usurário, um sujeito, né, de maus bofes, como se dizia, né, incapaz de qualquer gesto de humanidade, sempre prepotente, sempre oprimindo as pessoas da família, os criados, né, e que numa noite natalina acaba recebendo a visita de 3 espectros. E então a história da narrativa centra-se na transformação, na ideia do Dickens que todo homem tem a possibilidade de redenção. É sentimentalismo forte? Sim. É sentimentalismo que tange, que fica próximo do sentimentalismo barato, sim. Mas é emocionante? É comovente? É bonito? Sim. É emocionante, é comovente e é bonito. Então, é aquele. Ele está ali, naquela. Hora ele dá um passo para o lado, né, na corda bamba, mas mantém, eu acho que ele mantém, e é por isso, talvez seja o conto mais famoso do século XIX, né? Um conto assim que muitos aqui, certamente, que nos estão assistindo, já leram o velho Scrooge, né? Aqui repensando a sua vida, modificando a sua vida sob a inspiração de fantasmas, né? Então, exato, ao mesmo tempo, né, eu não sei se tem essa impressão, porque também me lembro um pouco Dostoiévski, que certo tipo de personagem não alcança o seu pico, né, sem um certo sentimentalismo ou exagero. Os personagens, o Evandro entrou aqui já. É verdade, esses personagens do David Copperfield, ou mesmo nas Grandes Esperanças, o Oliver Twist, eles ficam gravados no nosso imaginário por serem mesquinhos, assim, vis e ao mesmo tempo maravilhosos, como são os personagens do Dostoiévski, muitas vezes, os do Balzac, né? Num ou outro momento, que sem esse exagero, uma certa caricatura até, né?
não ficariam gravados na nossa memória de Sim, leitores. sim. Esse personagem é um excelente exemplo. Também eu tinha pensado, né, mas daí talvez seja para um outro tema. A Morte de Ivan Illich também é um livro sobre Esse é uma obra esse extraordinária, momento né? crucial, né? E eu Aham. pensando aqui no que trazer para o nosso encontro, para ir aí, bom, abri o meu favorito poeta de todos os tempos, que é o Cavafis. O Cavafis tem uma enormidade de poemas. Aliás, acho que quase todos os poemas são sobre velhice, sobre o poeta Uhum. velho que olha para a história da cultura grega e para a história pessoal daquela juventude de encontros furtivos com marinheiros no porto de Alexandria e consegue entender que a função da pessoa que no presente olha é dar aos leitores não uma página de pura melancolia, como costuma acontecer em poemas que voltam ao passado, mas converter essa melancolia numa forma de erotismo. É como se, ao lembrar dessas coisas, eu pudesse voltar, de alguma maneira, a ter aquela energia perdida. E há muitos e muitos poemas do Cavafis que fazem esse movimento. Eu selecionei um ao acaso, que eu gosto muito, porque ele apresenta esse poeta velho, né, Uhum. olhando o tempo e a noite cair e lembrando de outros dias mais intensos, se não mais felizes. Não sei se feliz é a palavra certa. Vocês agora comigo aqui, quando lermos, considerem quem está com a gente se... Eu acho que algum tipo de felicidade é. Mas vamos ver como é que vai. Chama-se Desde as 9, meia-noite e meia. O tempo passou depressa, desde as 9, quando acendi a lâmpada e me sentei aqui. Eu gosto desses poemas que fazem uma espécie de atmosfera, né? Que é como se o poema fosse uma... Parece que vão criar uma história. Exato, tem um quê de narrativa, né? Mas ao mesmo tempo é uma espécie de cenário. Eu acho que se tivéssemos ainda um Paulo Autran, um Otton Bastos, né, para fazer Magníficos, né? um Cavafis assim num sofá, né, como ele ficava na sua casa, Uhum. num canto de sofá, e lendo esses poemas, seria um espetáculo maravilhoso, né? Retomando então, né? Meia-noite e meia, o tempo passou depressa, desde as 9, quando acendi a lâmpada e me sentei aqui. Fiquei sentado, sem ler nada e sem falar. Com quem eu falaria completamente sozinho aqui nesta casa? A imagem do meu corpo jovem, desde as 9, quando acendi a lâmpada, chegou e me encontrou e me fez lembrar de fechados quartos perfumados e dos passados prazeres, que lascivos prazeres. E também me pôs diante dos olhos ruas que agora restam irreconhecíveis, regiões centrais movimentadas já extintas e teatros e cafés que certa vez existiram. A imagem do meu corpo jovem chegou e me trouxe também tristezas, mortes na família, separações, os sentimentos dos que me amaram, os sentimentos daqueles mortos que tão pouco estimei. Meia-noite e meia, como passou o tempo. Meia-noite e meia, como passaram os anos. Isso é belíssimo, né, esse poema. Com E a certeza. gente vê que tem uma coisa muito bonita aqui que eu acho que às vezes, não sei, eu tenho essa impressão, e agora me aproximando um pouco mais dessa margem, a terceira margem, vamos dizer assim, da vida, é que as pessoas às vezes olham para uma pessoa velha e pensam que ela vive uma espécie de melancolia somente triste, né? E o Cavafis ele Uhum. consegue, de alguma maneira, lembrar que dentro dessa melancolia há também esses prazeres, essas alegrias que foram Uhum. vividas, né? E que não se perdem enquanto eu Uhum. posso lembrar delas, num certo sentido. Essa é uma leitura Uhum. possível, né, desse cara. Há Uhum. tanto... Cavafis tem, acho que que eu lembro, assim, uns 30, 40 poemas que são esse poema. Só que às vezes ele lembra de outra coisa. Mas é esse poeta sentado, digamos assim, né, na sua sala com um hobby de chambre, sei lá eu, né? Cavafis se dava esses luxos um pouco orientais, com seu óculos tartaruga redondo, e ali então recompunha a vida a partir também do poema, né? O poema é um objeto de memória, né? Como se fosse uma espécie de Aleph em alguma medida, né? Uhum. Uhum. Eu até vou aproveitar, já que tu falasse desse poema, para ler um poema que eu acho que todo mundo conhece, de um brasileiro, que também tem um olhar, né? Acho que todos os poetas acabam tendo, né, um olhar em relação ao passado, especialmente aqueles Uhum. que ultrapassam os 40 anos, né? O Castro Alves, por exemplo, eu não me lembro, casualmente me ocorreu agora. O Castro Alves está sempre cantando o porvir, né? O Uhum, futuro, o que uhum. virá, né? Natural, né? Natural até pela faixa etária que ele escreveu e morreu aos 24. Mas o Bandeira é um poeta
que eu sei que tu também gostas muito, né? É um dos nossos Eu poetas, sei né? que, para mim, tu não acha? Eu tenho assim, o maior de todos é o Drummond, porque ele tem uma abrangência, uma Uhum, densidade, uma espessura, uma metafísica, né? Abrange muitas instâncias, quase todas as instâncias da realidade do humano, né? Mas o Bandeira, ele tem um encantamento, né? E esse é um uhum. poema muito conhecido, foi muito bem analisado pelo Davi Arrigucci, Esse é um grande leitor né? de poesia, né? Eu acho que ele, o Melchior, né? Para mim são os dois grandes Eu também, leitores de também acho que. poesia do país. Gosto também das leituras de poesia do Afonso Romano, né? O Uhum. nosso querido Afonso Romano, que infelizmente, né, está hoje um pouco já, pouco não, está infelizmente fora de si. Esse poema chama-se Profundamente. Ah, isso E é uma também, maravilha de poema, né? a Também é um verdade poema é de isso, velhice, né? de velhice da passagem do tempo, de Uhum, evocação do passado. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. Então, começando, quer dizer, a primeira estrofe, é, é. ele acordou, deve ser, saberemos em seguida, é um menino, Uhum, acorda lá na sua Recife, né, amada, ouvindo os barulhos das bombas, os risos, né, a alegria, né, de um passado que nós veremos em seguida já não lhe pertence, ele apenas o uhum, está evocando, uhum, né? No meio da noite, despertei, não ouvi mais vozes, nem risos, apenas balões passavam errantes silenciosamente. Que imagem essa, né? essa Os imagem é uma imagem. balões passando no meio da noite, né? Impressionante essa imagem e ao mesmo tempo de algo que erra, de algo que Uhum, passa, uhum, né? Não é só a sua beleza, digamos, estética, uhum, plástica, né? uhum, uhum. Apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio noturno, como um túnel. Esse como um túnel é Essa uma comparação. é, Isso é, aí, isso aí é que o Bandeira tem isso, né? O Bandeira tem um verso que justifica 50 poemas, né? É, é. né, Eu acho que. Fala aí, Pedro. não, eu ia Tu ia dizer, falar? é conceber a noite como uma coisa concreta que o bonde pode rasgar, né? Que, Exatamente, tem essa concretude, e ao mesmo tempo esse túnel, na belíssima interpretação do Arrigucci, é uma passagem uhum, uhum, que nós vamos ver agora no resto do poema, uma passagem uhum, daquela memória, daquele passado para uhum, o presente. Estavam todos. Não, aí ele pergunta: onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e uhum, riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, uhum, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quer dizer, em si, isso é quase uma narrativa. Um menino acorda no meio da noite e a festa de São João acabou. Aí vem uma nova estrofe. ele abre uma. Quando, Uhum, quando eu tinha 6 anos, repare que esse quando introduz uma nova uhum, temporalidade. Quando eu exato. tinha seis Uhum, anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. uhum. Aí vem, Hoje, ele inverte o é, poema, na verdade, né? Geralmente um poema menos bem elaborado começaria quando eu tinha 6 anos, com um é, começo burocrático. Ele só explica depois, né, o que aconteceu. é. E aí, hoje, então, aí nós entendemos talvez esse túnel que marca Uhum, uma uhum, passagem uhum, temporal longa, né? Aquele tempo, e como um túnel, o silêncio introduziu um túnel que agora se explicita. Quando eu tinha 6 anos, uhum, não pude uhum, ver o fim da festa de São João. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. As vozes
concretas, Uhum. vamos chamar assim, da realidade fática, da realidade real, sumiram. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Só agora ele faz aquela pergunta clássica, né, Claro, da poesia. clássico da... Onde estão? Né? Que é a pergunta que nos fazemos quando vamos ficando velhos, vamos envelhecendo. Claro que os jovens podem fazer também. Onde estão? O que ficou? O que restou? E aí ele responde, o poeta: estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Só com a mudança do verbo, a noite real, na noite concreta, quando ele era menino, eles estavam dormindo, estavam deitados profundamente. Agora, o homem, já o velho, já um poema de maturidade do Bandeira, ao evocá-los, usa o verbo estão todos dormindo, todos deitados, dormindo profundamente. É um negócio assombroso, né? E eu lembro que aqui numa oficina que eu assisto de um poeta argentino chamado Fabián Casas, um dia ele disse, eu me contrapus, né? Ele disse que o problema de usar verbos em espanhol em mente, que é o mesmo que em português, né? É que são palavras pesadas, meio grandonas, assim, e com um som que não é muito bonito, né? Que ele achava que num poema era muito difícil funcionar usar um advérbio em mente. Aí eu falei para ele, olha, Fabián, eu acho que tem que conhecer a Manuel Bandeira, né? Porque a Manuel Bandeira utiliza advérbios em mente de um jeito que resolve o poema, né? Há um outro poema que nós gostamos Chegasse muito. a ler para ele esse poema, mostrar para ele esse poema? Aí eu mostrei para ele esse poema, e especialmente mostrei para ele um outro em que o Bandeira faz uma mágica quase de linguagem, que é outro poema que nós gostamos demais, que é Um Momento no Café, né? E aí há um momento em que é uma espécie de duplo dele mesmo, os outros olham passar um caixão e depois voltam para os seus problemas, saúdam o caixão e seguem de volta para a vida. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, diz ele. Mas um não, né? Esse um é ele, né? E aí ele olha passar o esquife, que é uma palavra estranha de usar, mas que funciona muito bem no som do poema, né? Longamente. Longamente. E esse longamente se estende. Eu falei, que bom, eu quase disse para ele, tem que ter um Bandeira, né, para fazer funcionar. Agora, esse poema é uma lição sobre o tempo, na verdade, né? E uma lição de como a gente pode, com pouco recurso verbal, mas com profundidade do uso do recurso, o tempo verbal nos diz, né? Estão, né? Estavam, estão. E ele quase não se movimenta. E mais, além do estavam, estão dormindo, ele também usa o que em português é super comum, né? O dormir no sentido figurado. Então mas ele não faz grande afetação em torno disso. Dormiam no sentido direto, dormiam no sentido figurado. Dormem, né? No sentido figurado. Olha aí o Chico Sarati. Na Irlanda. Chico Sarati anda pelo mundo, vai voltar cheio de cicatrizes no mundo, né? Navalhaços, né? Navalhaços, né? É uma figura muito, muito engraçada, né? O Chico é muito pitoresco. É uma diversão, né? O Chico a gente já deu risadas com o Chico, né? Muitas, né? Aí o nosso Olha, querido amigo Elenor, querido professor, pró-reitor, eu vejo assim, às vezes eu ponho o nome do Elenor numa postagem, e aí os alunos lá de letras, professores daquela região lá, todos, o Elenor é o melhor, é o maior, é o mais querido. Tem esse probleminha, tem esse defeito. Às 8h30, 8h40, pede o final. Porque é a hora da cuca com linguiça lá de Santa Cruz, né? Então, grande abraço, Elenor, abraço aqui a Tônia também. Né? Isso. Aí, enfim, o James, querido também. O James, querido, né? Que estão nos assistindo aí. Pedro, leia mais alguma coisa aí. Isso, eu separei um poema que eu também considero um dos grandes poemas já escritos no século XX, de uma poeta americana que viveu no Brasil, inclusive conheceu poetas brasileiros, traduziu alguns deles, a Elizabeth Bishop. As traduções dela não são boas,
porque um pouco sincráticas, digamos assim. E tem alguma coisa, eu noto bastante nas traduções a que eu tive acesso do Drummond, do Bandeira, mesmo do Vinícius, por inglês ou por espanhol, que tem certo jogo que é, bom, não preciso te dizer isso, né, pai, isso é a tua área, um certo jogo com a linguagem coloquial que os poetas brasileiros fizeram no modernismo brasileiro, que não, às vezes os tradutores não captam, né? Eu lembro de uma tradução do Drummond, do famoso Poema de Sete Faces, em que aquele final maravilhoso do conhaque, né? A lua bota a gente comovido como o diabo. E aí o tradutor em inglês traduziu como se fosse sob o efeito de uma espécie de magia do diabo. Mas assim como o diabo é só um momentativo, um reforço que a gente usa no dia a dia, não, tô triste como o diabo, não tem a ver com o diabo em si, né? Que é uma coisa também desse uso popular da língua que a nossa poesia de 30 dominou à perfeição, né? Então, acho que ela perdeu um pouco a mão aqui, mas da poesia que ela escrevia, não se tem nada a dizer, senão elogios. É uma grande poeta, ela tem uma tradução muito boa para o português da Companhia das Letras, bem extensiva, e há um poema que me parece um desses poemas de aprendizado com a vida, ou se não de aprendizado, ao menos de acúmulo de alguma sabedoria. É um poema que, ao mesmo tempo, a gente pode ler, como nós conversamos aqui uma vez, né, acho nos primeiros programas, que dependendo de como eu leio o poema, ele pode ser lido com acidez, com ironia ou até com tristeza. Não fica muito claro se é um poema para rirmos ou para chorarmos. É um poema bem famoso chamado Uma Arte, em que ela vai nos dizer que a arte de perder as coisas não é tão difícil assim de dominar. E ela perdeu bastante coisa, inclusive tem um filme muito bonito da história de amor dela com a arquiteta Lota, né, que planejou lá o Aterro do Flamengo, de Macedo Soares, com a Glória Pires, muito bom filme. E esse poema é escrito já depois dessas perdas todas. Ao mesmo tempo, parece que há uma arte que se pode aprender para perder, e esse poema joga com essa perspectiva. Eu até hoje não sei, pai, se é um poema que é irônico, para ser lido com muita ironia, ou se é um poema que finge que é fácil, porque, na verdade, se eu falar a sério, é impossível não sofrer do drama que o poema aponta. Então eu separei aqui para a gente, só achar aqui onde é que eu coloquei. Aqui, não, esse aqui é um outro... falta ter fechado o arquivo erradamente. Não, estava aqui na frente, não tinha visto. Uma Arte. Essa tradução eu fiz não respeitando a rima que tem no original, mas às vezes eu acho que a rima na tradução pode nos obrigar a certas escolhas que não são boas de conteúdo. Uma Arte. A arte de perder não é difícil de dominar. Tantas coisas parecem repletas com o intento de se perder, que sua perda não é um desastre. Perde algo a cada dia, aceita o alvoroço das chaves perdidas, a hora mal gastada. A arte de perder não é difícil de dominar. Assim, pratica perder amplamente, rapidamente, lugares e nomes, e aquele destino a que pretendias rumar, nada disso trará um desastre. Perdi o relógio de minha mãe, e vê, se foi a última ou quase última das 3 casas que amei. A arte de perder não é difícil de dominar. Perdi 2 cidades, encantadoras cidades, e além disso, a posse de alguns reinos, 2 rios, um continente, fazem-me falta, mas não se trata de um desastre. Até mesmo te perder, a voz jocosa, um gesto que eu amo, eu não devia mentir. É evidente que a arte de perder não é difícil de dominar, embora pareça. Escreve isto, pareça um desastre. Que lindíssimo, né, o poema, né? Exato, e a gente fica, né? Também tem uma coisa interessante, claro, e aí eu faço um último comentário a respeito da questão do poema, é que em inglês, como também se usa muito no português, nós brasileiros não temos. Desastre é uma coisa séria quando tem um desastre, né? No inglês e no espanhol também, tudo é um desastre, assim, a pessoa rompe a tira do chinelo, que desastre, né? Aqui também, esses dias alguém deixou cair uma coisa no ônibus e disse que desastre. Não, desastre é não capotar o ônibus, né? Então acho que ela está também diminuindo um pouco desse exagero, às vezes, verbal dos americanos. E Flores Raras, Susana, belíssimo filme, né? E que aponta para essa relação complicada, né? O filme mostra isso, né? Da Lota com a Elizabeth Bishop. Uma poeta que eu recomendo muito. Quem tiver oportunidade, na Companhia das Letras tem essa edição com muitos poemas. Ela é uma poeta que conheceu bem o Brasil. Ela tem um poema chamado Santarém, que é um belíssimo poema também.
Uhum. É. Bom, eu tenho aqui, eu tinha várias coisas aqui para fechar, Ah, a gente vai, mas eu vou ler algo, uma das passagens mais significativas do Machado de olha Assis. aí, já tocou o fim, né, do Tocando aqui, programa. tocando o sininho aqui. Olha aqui. Então, olhem aqui. Para fecharmos, então, né? Não, essa do Machado, que, aliás, o Machado lida muito, né, com essa noção do tempo. Né? Uhum, muito. É um dos temas dele, às vezes as pessoas não Uhum, colocam, uhum, né? O tempo, a temporalidade, né? O fluir, né? A mudança do mundo. Né? uhum, Os uhum, personagens estão sempre sobre esse efeito. E essa passagem, especificamente, é a passagem em que ele rompe, em que Brás Cubas, em Memórias Póstumas, uhum, uhum, rompe com aquela mulher que foi a paixão de sua vida, né? Virgília. E é lindo, né? Porque é uma separação, como ele diz depois, vai voltar, eles vão voltar, mas foi a separação no momento uhum, uhum, máximo de junção entre ambos. Não a vi partir, Brás Cubas falando de Virgília, uhum, mas a hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer, uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em doses iguais. Não se irrite, leitor, com essa confissão. Eu bem sei que para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei, olha bem o que ele está dizendo, como nos uhum, demais uhum. dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estômago com os acepipes de Messier Pridon. Aí ele fala do que comeu, né? Uhum. E aí ele diz, toda a comida estava deliciosa. E ele diz assim: e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhara a nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte de temperos, que ternura de carnes, que rebuscado de formas. Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia. Sei que foi cara. Ai, dor! Era preciso enterrar magnificamente os meus amores. E eles lá iam, mar em fora, no espaço e no tempo. E eu ficava-me ali na ponta da mesa, com os meus 40 e tantos anos, tão vadios e tão vazios. Ficava-me para não os ver nunca mais, porque ela poderia tornar, e tornou, e voltou. Uhum. Mas o eflúvio da manhã, quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde? Ou seja, no crepúsculo da Uhum. tarde, ele está se referindo ao amor que já se está se desfazendo, não é mais recuperável, porque passou por ele essa ventania avassaladora que é Uhum. o tempo, né? É uma, Né, que capítulo, né? não é possível mais captar o eflúvio daquele amor que um dia foi, né? Uhum. Porque ele foi e o tempo liquidou com a sua essência mais cheia de frêmito, né? Mais cheio de Uhum. vida. É um Uhum. texto magnífico. Termina com algo aí, Pedro. Tem algo Pois ainda aí? tenho um poema agora para desespero da nossa chefa aí, que não já mandou parar, mas vamos ao último poema para fecharmos esta sexta-feira. É um poema de uma poeta que a gente não tem conhecimento no Brasil porque não temos tradução direta, uma poeta polonesa, que é um país de grandes poetas, alguns traduzidos já para português, como a Wisława Szymborska, essa temos boas traduções, Maravilhosa. o Czelos Milos também temos, mas essa poeta, por alguma razão, ainda não encontrou uma editora, chama-se Anna Suir, tá? E ela tem poemas muito, muito intensos, tá? Inclusive uma das gatinhas aqui em casa tem o nome dela, Anna Suir. Tá? E esse poema, o pai dela era um pintor
e ela tem vários poemas sobre a relação dela com o pai, com o pintor, e nesse poema ela já bastante madura, vamos dizer assim, vai ao apartamento do pai já falecido, e ela escreve um poema sobre as pinturas, sobre esse lugar em que ela se dá conta um pouco também do que o pai fazia, de como aguentou a vida naquela Polônia cinzenta, né? Do primeiro dos horrores da Segunda Guerra e depois da Cortina de Ferro. Então o poema chama-se... eu tinha trocado por um outro aqui que era mais curtinho, mais alegre. Vou trocar, eu prometo que leio esse poema sobre o pai numa outra ocasião, mas eu quero ler um que é muito engraçado. Pais e filhos, né? Vamos fazer isso. Já fazemos aí leio esse. Eu separei um aqui que é engraçado, e talvez alguns dos nossos espectadores se sintam reconhecidos aqui. Chama-se O Maior Amor. Aí ela tem um senso de humor muito ácido, eu gosto bastante. Chama-se Maior Amor. E vai assim. Ela tem 60. Vive o maior amor de sua vida. Caminha de braços dados com a cara metade. Os cabelos dela balançam ao vento. Seu cara metade diz: seus cabelos são como pérolas. Seus filhos dizem: velha boboca. Crueldade dos filhos. Esse também poderia estar no Pai de Filhos. Realmente né? Tá tão bonito, né? Estava começando tão bonito. Claro, estava todo. Ela faz áspera face da realidade, né? Ela faz muito isso nos seus poemas. É uma poeta que a gente vai apresentar mais poemas aqui que eu, ao longo do tempo, traduzi em outras oportunidades. Pois então, muito hoje ficamos por aqui, né, pai? Senão vamos definir nosso tema da semana que vem, então, já para atrair. Esse eu acho que vai atrair público. Carnaval. Porque semana que vem é carnaval. É carnaval, isso. Então, ficamos para outra semana, né? Não, vamos fazer, porque não tem. Não, vamos fazer de carnaval, então. Vamos fazer um poema de carnaval? Carnaval, textos sobre páginas carnaval. De carnaval. Tem muitos, né? Agora lembrando, já estou. Podia cantar uma canção, tu canta muito bem. Claro, tem aquela canção. Então, prometo para os nossos espectadores que vou cantar na íntegra aquela canção, uma das grandes canções de carnaval. Hoje seria cancelada assim, abruptamente, que é uma canção chamada Camisa Amarela, que tu vai lembrar, né? De uma mulher que encontra o vagabundo com quem ela está na avenida, depois só volta na quarta-feira, um sujeito daqueles piores tipos. Sará vai nos ajudar nessa. Chico Sará teria que cantar, mas eu tenho medo do Chico Sará, porque ele tem que controlar, porque isso aqui é programa familiar, Chico Sará. Então, e ao vivo, não dá para cortar, mas a gente podia combinar com o Chico uma dessas marchinhas. Muitas delas já são canceladas, né? Mas são muito bonitas e muito... São boas. Né? São engraçadas e tal. E, claro, e tem coisa séria de carnaval. Tem um livro do Bandeira que se chama Carnaval. Claro, né? Exato. Então... olha aí a Joe provocando. A própria filha lá de Barcelona... Deixa eu assinar, me passa o papel que eu vou deserdar da minha fortuna conseguida com livros, com literatura. Ela está fora a partir de agora. O Chico, a gente combina uma música, Chico. Certamente, o Chico tem uma ótima voz. É ótimo. Ele vive cantando na Europa, né? Então, nosso próximo tema é Carnaval. E depois, sabe qual é? Aí aquilo que a gente estava pensando hoje, que é animais. Vamos falar isso. Cães, esse vai ser muito interessante, né? Exato. Tudo quanto é bicho, né? Tudo que é bicho, Bicharada toda. Tá bom. Então tá. Abraço para ti, pai. Abraço para todo mundo que está nos vendo. Chico, então, combinado para o próximo carnaval na próxima sexta-feira. Bom fim de semana para todos, boas leituras e até lá, gente.